Nada me confundirá. Quantas vezes você já ficou confuso, achando que algo que estava acontecendo na tua vida era de Deus e na verdade não era? Quantas vezes você já ficou confuso e alguns até chegam ao ponto de dizer: Deus falou comigo, e depois quebra a cara e fala: mas não sei o que houve. Por que Deus permitiu isso? Porque de repente você ouviu uma voz, e por causa da turbulência da sua alma, da turbulência do momento em que você estava vivendo, por causa talvez do seu espírito angustiado, você ouviu uma voz e quis acreditar, ou acreditou que era a voz do Senhor. Quantas vezes o inimigo confundiu você, mostrando para você uma coisa que parecia muito boa, mas quando você percebeu, quando você olhou atentamente, quando o Espírito Santo abriu os teus olhos, você viu que não era nada de Deus, não era a vontade de Deus, não era o propósito de Deus, não era desígnio de Deus, era uma ação demoníaca. Todo ser humano já passou por situações como essas. Todo ser humano. Às vezes nós confundimos ou ficamos confusos porque o inimigo utiliza verdades para tentar empregar uma mentira. O inimigo consegue se disfarçar de anjo de luz para poder, se necessário, para poder tentar enganar os filhos de Deus. E quando nós olhamos para o nosso texto, nós vemos lições preciosíssimas para que nós aprendamos com Jesus a não ficarmos confundidos com as estratégias mirabolantes do maligno. Quando nós olhamos para o nosso texto, nós vemos o seguinte: a primeira das lições que nós podemos aprender aqui é que o deserto na vida dos filhos de Deus são as provações dadas pelo próprio Deus. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Não foi o diabo. Quem levou Jesus para o deserto? Não foi Satanás. O texto começa no verso 1 dizendo: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Provações na nossa vida, na minha e na sua vida, lutas que nós enfrentamos, o deserto que nós passamos, não é algo colocado por Satanás sobre nós, mas pelo próprio Deus, porque o deserto tem um propósito de Deus: qualificar os filhos de Deus. O deserto é a escola, sempre foi a escola do Senhor. Basta nós olharmos para a história, basta nós olharmos para a Bíblia Sagrada, e nós vamos enxergar isso com muita clareza. Antes de Paulo começar o seu ministério, Paulo foi para o deserto da Arábia e ficou lá 3 anos se preparando para pregar o Evangelho. Moisés, antes de começar a missão dele, passou pelo deserto. Elias passou pelo deserto. O povo hebreu passou pelo deserto. O Espírito do Senhor levou Jesus para o deserto para que ele pudesse ser provado ali. Repara que nem Jesus, o Filho de Deus, deixou de passar pela escola do deserto. Ele, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O deserto é a escola de Deus na vida dos filhos de Deus. Até a igreja, em Apocalipse, no capítulo 12, isso uma revelação futura, mas obviamente de modo profético, até a igreja de Apocalipse 12, passa pelo deserto 1260 anos antes de entrar na Jerusalém celestial. O deserto é a escola de Deus. A sua provação, a sua luta, a sua dificuldade não é o inimigo para te destruir, não é o diabo destruindo a tua vida, sabe, sacudindo você, te jogando de um lado para o outro, não. É Deus moldando você e preparando você para que você cumpra o propósito dele. É Deus forjando o seu caráter. É Deus estruturando a sua vida. É no deserto que nós somos fortalecidos. É no deserto que nós recebemos estrutura espiritual. Homens e mulheres que não passaram pelo deserto desistiram no meio do caminho. Alguns desistiram no início da carreira. Mas todos aqueles que passaram pelo deserto, provados por Deus, perseveraram até o fim
e foram recompensados pelo Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo que o deserto pelo qual você está passando, o Senhor Deus te conduzirá à vitória para a glória do nome dEle. Nessa noite o Senhor nos trouxe aqui e trouxe essa palavra para forjar-nos e para abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos sair daqui e cumprir o propósito de Deus. Receba o poder do Espírito Santo para que você viva, passe pelo deserto e consiga vencer para a glória do Espírito Santo de Deus.